E a gente começa essa edição e a semana aqui no Jornal da Correio trazendo um alerta de saúde, porque a Paraíba registrou um aumento significativo de mais de 35% nas notificações por síndrome respiratória aguda grave. Vamos conversar ao vivo com o repórter Simon Cavalcante, que vai atualizar a gente, inclusive, sobre o atual estágio do combate à doença aqui na Paraíba. Cadê Simon? Coloca ele na tela. Simon, boa noite para você. Oi, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, a gente começa essa semana fazendo esse alerta aí a toda a população. Acho que as pessoas já perceberam que tem muita gente adoecendo perto da gente, algum amigo, algum parente, ambiente de trabalho, onde a gente anda, vê as pessoas voltando a usar máscara, né? Isso significa, isso já é um sinal de alerta. E aí esse boletim divulgado, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, né, com dados referentes até o dia 20 de abril, ou seja, a gente já tem aí 9 dias de defasagem, né? Só porque esse boletim é divulgado com uma certa regularidade, né? Eles consolidam os dados para divulgar. Pois bem, até essa data já houve aí o crescimento de 35% em relação ao boletim anterior, datado aí de 9 de abril. Mais precisamente, agora são 1.039 casos registrados aí de síndrome respiratória aguda grave. No boletim anterior, do dia 9, como eu falei, foram 766 registros. Agora são 148 mortes. Vocês vão acompanhar comigo aí na tela, né, o detalhamento aí dessas mortes por doença, né, por cada tipo aí de vírus. Olha só, foram 52 mortes por Covid-19, 17 por influenza A, 6 por rinovírus, 1 para influenza 3 e 1 por VRS. E são 16 mortes em investigação. Detalhando agora, né, falando um pouco da influenza A, que também é uma preocupação, né, para aquele público acima de 60 anos. Olha só, as mortes foram 7 mortes em João Pessoa e 1 em cada um desses municípios que vocês acompanham aí, né? Alagoa Nova, Bahia, Cajazeiras, Campina Grande, Conde, Ingá, Lucena, Monte Oreb, Santa Rita e Várzea, ou seja, os casos vêm se multiplicando por todo o estado e vocês estão vendo que as mortes não estão concentradas numa única região, numa única cidade, né? Então, esse é realmente um alerta aí para todo mundo. Inclusive, eu vou conversar agora com o Dr. Fernando Chagas, que já é bastante conhecido quando o assunto, né, é Covid, são essas síndromes, né, respiratórias, né? Ele aqui é um médico infectologista e vai nos ajudar aqui com algumas informações importantes. Doutor Fernando, bom, isso que a gente percebe das pessoas usando máscara, os dados também estão confirmando, então infelizmente esses casos vêm se multiplicando, ou seja, esses vírus estão circulando na nossa sociedade, é isso? Boa noite. Boa noite Linda, boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, para você ver, né, você descreveu mais de 1.000 casos de síndrome respiratória aguda grave. O que significa isso? É do universo de pessoas que estão com doenças respiratórias, essas foram que evoluíram para uma forma grave da doença respiratória. E mesmo assim, 10% dessas pessoas, infelizmente, evoluíram para a morte, né? Mais de 140 mortes, mais de 148 mortes, 49 mortes, né? Então isso nos mostra um dado preocupante e nos mostra que diversos vírus estão circulando em nossa região e que esperávamos, inclusive, um aumento de casos de doenças respiratórias mais nos meses entre maio e junho. Então, se está acontecendo isso agora, a gente precisa evitar, a gente precisa orientar as pessoas no sentido de evitar o que aconteça, por exemplo, o que aconteceu em 2023, que tivemos uma explosão de casos respiratórios, especialmente em crianças, durante os meses de maio e de junho. Então, as pessoas estão usando máscara, estão usando exatamente porque estão com sintomas, né? E lembrando também, principalmente da lavagem das mãos, porque grande parte desses vírus, eles se transmitem pelo toque, tá? Então, de fato, fico alerta, a gente não pode esquecer dessas doenças e não esquecer também da Covid-19, que infelizmente ainda está muito presente no nosso meio. Exatamente, doutor Fernando. Inclusive, ia comentar isso, né? São 52 mortes por Covid. E aí, para essa doença, a gente tem vacina, para a influenza também temos vacina. E o que as autoridades, né, vêm falando, relatando, é que a adesão à campanha de vacinação, que está acontecendo nesse momento, inclusive, né, em todo o país, tem vacina disponível, as pessoas não estão procurando. Então, eu queria que o senhor reforçasse a importância da vacinação, que as pessoas ignorem notícias falsas que circulam por WhatsApp. As pessoas estão acreditando mais em mensagem de celular do que na própria ciência, né? Então é importante que as pessoas procurem os postos de vacinação.
Pois é, você imagina, né? Alguém acreditar da seguinte fala, olha, fulano morreu, outras pessoas estão tendo infartos porque receberam a vacina. Você imagina se existisse um instrumento que pudesse ser aplicado na pessoa e com o tempo simplesmente esse instrumento fosse ativado e a pessoa morresse devido a esse instrumento. Seria usado, por exemplo, no terrorismo, né? A gente sabe que não é bem assim. As vacinas são instrumentos de saúde coletiva, né? Milhões de pessoas tomaram vacinas em todo o mundo e não houve mortalidade em relação a isso. Muito pelo contrário, houve queda de mortalidade em relação ao Covid-19. Só para você ter uma ideia, chegamos a ter 74 óbitos de Covid-19 em um só dia aqui no estado. Olha que coisa absurda, né? E ainda absurdo estarmos vendo ainda nesse período de 3 meses mais de 50 mortes por Covid-19. Por quê? Porque caiu a cobertura vacinal. Estamos esperando uma nova vacina, uma vacina muito mais moderna, atualizada da Covid-19. Espero que a população de fato use esse instrumento de proteção para poder a gente quebrar esse ciclo de transmissão. Porque a Covid-19 é de fato o vírus que mais circula na população pela sua velocidade de circulação e o que mais acomete principalmente idosos e crianças. Então, instrumento de proteção coletiva, vacina. Não só essa, a gente está também notando a diminuição da cobertura contra a dengue, né? Ampliamos, inclusive, crianças a partir dos 6 anos de idade aos 16 já podem receber a vacina da dengue e mesmo assim a cobertura está baixa e a gente também tem visto aumento dessas doenças aqui no estado. Então vamos nos vacinar contra a dengue, vamos nos vacinar contra a influenza, que protege contra 3 tipos, influenza A, H3N2, H1N1 e a influenza B, né? E vamos nos vacinar contra a Covid-19. Fernando, rapidamente, em que caso as pessoas devem procurar o posto de saúde, né? Porque às vezes a gente sabe, se tiver com sintomas leves, você pode, não sei se é o ideal procurar atendimento, quando é que deve ser buscado isso? A gente tem que primeiro perceber a questão da persistência dos sintomas, né? Se você está com um sintoma aí, por exemplo, febre alta por mais de 24 horas, é importante buscar o atendimento médico. Persistência de quadros como dor no corpo, dor de cabeça, porque esses sintomas no corpo inteiro faz a gente lembrar mais de, por exemplo, influenza, que pode ser um vírus extremamente grave em algumas populações, especialmente idosos, gestantes. E também, claro, a falta de ar, né? Se a pessoa começar a sentir falta de ar, começar, por exemplo, criança, ela começa a ter a chamada respiração abdominal, o abdômenzinho começa a respirar, porque tem que ser o tórax, e o nariz, o nariz começa, a gente fala de batida de asa de nariz, a criança começa a ter esforço, agitação, levar imediatamente o atendimento médico. Então, sintoma persistindo, mais de 48 horas, sintoma muito forte, uma dor de cabeça muito forte, febre persistente, e também algo que sugira acometimento pulmonar, levar imediatamente ao atendimento médico, porque pode sim estar sendo a doença respiratória aguda grave. Certo, doutor Fernando Chagas, muito obrigado por conversar mais uma vez aqui com a gente. Está aí o alerta, as orientações, né, do médico. E aí é importante também que as pessoas tenham esse cuidado. Se você está com esses sintomas, precisa sair de casa, bota a máscara. Felizmente a gente viu, né, que muitos brasileiros adotaram esse hábito, né, quando tem algum sintoma, tá usando máscara. E é importantíssimo também usar álcool em gel, ter esse cuidado para não sair espalhando os vírus por aí. Não é mesmo, Linda? É com você. É isso aí, Simon. Obrigada pelas informações.